E aí, galera que se liga no canal Futebol com o Manuel, a gente vai começar aqui falando as novidades sobre o mercado da bola, a começar pelo Vasco da Gama com o Garré, o jogador que está muito próximo de fechar aí com o Vasco, vai fechar, assinar o contrato até 2027, um negócio aí que está estimado na casa dos 20 milhões de reais. O jogador tem 24 anos, ele é da Rússia, do Krylia Sovetov, é um jogador argentino e é o primeiro reforço, né, para o ataque nessa janela de transferências. O dirigente Marcelo Santana, inclusive, foi até a Turquia, onde o clube está realizando a pré-temporada, e vai chegar aqui no Rio para fazer exames, enfim, fechar esse negócio, né, com esse jogador. É um jogador que o Vasco estava não como prioridade, né, não como prioridade esse jogador o Vasco estava pesquisando, mas é um jogador que atua aí pelo lado do campo, uma necessidade para o Vasco da Gama. O Vasco já tentou outros jogadores para essa função, não tinha conseguido, e trazendo agora o Garré, que já tinha passado pela base do Manchester City, né, já atuou também pelo Vélez Sarsfield, pelo Racing na Argentina e também pelo Huracan. Vamos ver, torcendo aí para o scout do Vasco, que eles sejam felizes nessa, nesse mapeamento, né? E esse jogador aí renda bons resultados aí para o time do Vasco da Gama e para a torcida do Vasco da Gama. O próximo aqui a gente está falando do Otávio. Otávio, que o Fluminense aí tá encaminhando a contratação desse jogador. Assim, eu não vou falar não pelo Fluminense, eu vou falar pelo lado do Atlético Mineiro. Essas vendas aí do Atlético Mineiro estão me preocupando porque eles estão perdendo jogadores chaves que foram interessantes para o ano passado, para o time. Eu gostei muito do segundo semestre do Otávio, conduziu muito bem aí o time do Atlético Mineiro, até principalmente na Copa do Brasil, na Libertadores também. Libertadores e a Copa do Brasil, né? Libertadores, o Atlético chegou na final contra o Botafogo. Dessas duas competições, principalmente, o Otávio dominou esse meio-campo. Ele já tinha chegado, se eu não me engano, no ano anterior, em 2023, e ainda chegou com até certo status, mas no ano passado ele se firmou e jogou muito. Eu gostava muito desse jogador. Aí um cabeça de área, marcador, que trabalha bem a bola, experiente. E assim, o Fluminense precisa desse jogador. Depois que saiu o André, o Martinelli não conseguiu dar conta. Tem outros volantes lá que o clube contratou. Tem o Hércules, inclusive. Assim, o Fluminense tá indo bem no mercado. Eu acho que o Otávio é um bom nome, um nome experiente. Pro Fluminense é ótimo, mas pro Atlético Mineiro, assim, eu não tô entendendo essas saídas. E de forma até fácil, né? De forma até fácil. O Paulinho também teve ali um negócio. O Palmeiras, é claro, bancou financeiramente, mas vai sentir muita falta que você vê. O Atlético Mineiro tinha Paulinho e Hulk no ataque. Hoje continua com o Hulk. O Davidson está até sendo especulado em outros clubes, mas os atacantes que estão contratando não estão em altura. Assim, eu tenho o Rony, que eu acho um jogador bem, 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 bem duvidoso. Enfim, teve o Vargas também que saiu. Eu acho complicado. Até falando aqui do Rony, aqui a gente mostra aqui o Paulinho, né? O Rony que saiu, que foi de fato e confirmado depois do Rony ter falado uma novela que durou muito tempo e a situação dele, a imagem dele acho que desgastou bastante. Foi falado no Santos, foi falado no Vasco, Atlético Mineiro, e ele finalmente aí fechou com o Atlético Mineiro, com o Galo, vai reforçar o time. Não sei, eu acho um jogador muito caro para o que ele pode oferecer. É, Tem minhas dúvidas em relação a essa contratação. Vamos ver depois os resultados que pode gerar, mas eu acho que o Hulk precisa de um jogador que acompanhe ele ali. Vai sentir muita falta do Paulinho em relação à inteligência, rapidez ali no raciocínio. O Rony é um jogador rápido, mas é um jogador que não dá para, assim, não tem um raciocínio tão aprimorado contra outros jogadores, né? Paulinho, sinto muita falta do Paulinho no Atlético Mineiro pela aquela tabela, pelo aquele 1-2, Paulinho se deslocar, ele saber ali encaixar
junto com o Hulk e até mesmo com os outros jogadores, com Arana, com Scarpa, assim, o Rony vai ter que entrar nesse ritmo aí para participar dessas triangulações, né, desses quartetos que o Atlético Mineiro conseguia fazer. Agora também está com um técnico novo, está com o Cuca tem que fazer também esses jogadores rodar. Vamos ver, eu tenho minhas dúvidas, mas pode dar certo, mas também tenho receio. Eu acho que não é algo assim que não seja tão certo, por exemplo, Paulinho no Palmeiras. Também estou comparando Paulinho com o Rony, né? Mas quando eu estou falando Atlético Mineiro, se ele liberou o Paulinho, ele era para contratar alguém à altura e foi isso que a diretoria do Atlético Mineiro falou. Eu acho que não estão contratando. Mas segue o jogo, segue o baile. Vamos continuar falando do Fluminense, que a gente já tinha falado do Fluminense com o Otávio. O Everaldo, aí fechando com o Fluminense, o atacante que estava no Bahia no passado, era para ser o Migol do Bahia, mas não se firmou. Bahia precisa desse homem gol, precisou e continua precisando, né? Teve algumas reposições e o Everaldo tá meio deslocado lá no time do Bahia, indo para o Fluminense. Acho que é um bom reforço para ficar ali na reserva, fazer uma sombra pro Cano, entrar. Assim, não vai ser o homem gol do time, mas time com uma temporada grande, né? Com muitos jogos, desgastante. Eu acho que o Everaldo pode ser uma peça de reposição interessante para o elenco. Né? Não dá para depender desse jogador para ser goleador, para ser um homem-gol, mas para elenco eu acho que pode valer a pena. Vamos falar aqui do Santos com o Thiago Maia, essa novela aí também que já vem de tempo, né? O Thiago Maia, ele que estava no Internacional, eu acho que é um bom jogador para o Santos, pode fazer uma diferença boa no meio do campo do Santos. Espero que o Santos feche, não está sendo aproveitado no Internacional, acho que o Internacional também já está querendo vender esse jogador. Eu acho que é um nome interessante para ir para o Santos e aí suprir essa. Tem mais uma qualidade, né? Eu acho que é um jogador muito técnico de qualidade, é um jogador que não tem tanta velocidade assim, mas eu acho que é um jogador interessante para o time do Santos. Vamos falar aqui agora do Corinthians, o Corinthians aí, ó, que de repente, esse jogador que não vinha sendo falado, né, encaminhando a contratação do lateral esquerdo Angileri, chegando e por empréstimo do River Plate, jogador de 30 anos. É, esse jogador teve passagem pelo River Plate, mas ele pertence lá ao Retafe da Espanha. Né? O Corinthians, que além desse jogador também tem o Hugo, tem Matheus Bidu, que se destacou muito no ano passado, e também o Diego Palacios, mas mais um atacante aí para reforçar o time do Corinthians, mais um atacante não, mais um lateral para reforçar o time do Corinthians, jogador de 1,85 m, ele ainda não atuou nessa temporada, mas acho que é um bom nome aí para reforçar o time corintiano, o Corinthians pensando em elenco. E aí falando em reforço também, o Grêmio que está necessitando de zagueiro vai contratar o Wagner Leonardo, contratou o Wagner Leonardo, o Vitória que até agradeceu aqui, obrigado Capita, achei que é bom para o Vitória, para o Grêmio também que está precisando de um jogador experiente, pode ser interessante. Para o Wagner Leonardo também, jogar num time grande, um time que vai disputar competições grandes, né? Acho que pode ter um ano aí mais promissor do que o Vitória. Vitória aí com um time mais modesto, mas também ao mesmo tempo fez um campeonato brasileiro muito interessante no ano passado e espero que nesse ano, com contratações boas também, o time que reforçou bastante o elenco, assim, dentro das suas possibilidades financeiras, né? Mas eu acho que é um bom lugar aí para o Wagner Leonardo seguir a sua carreira, né? Então acho interessante para esse jogador. A gente vai falar agora, né, sobre o Cruzeiro que fechou com o Matheus Gamarra, um bom zagueiro, hein? A gente já tinha falado lá no final do ano passado sobre os jogadores dos times rebaixados, né, que seriam interessantes. A gente comentou aqui do Gamarra, que foi, acho que deveria ser mais aproveitado no Atlético Paranaense ano passado. Esse jogador tá fechando aí com o Cruzeiro que passou aí por diversos nomes de zagueiro, né? O último deles era o zagueiro João Vitor do Vasco. É, Teve o Adrielson, enfim. E agora chegando nesse jogador que é
O Matheus Gamarra, um jogador jovem, um jogador também que pode ser depois vendido, caso se destaque mais caro. Eu achei uma boa contratação do Cruzeiro. Vamos falar aqui do Christian Oliveira. Christian Oliveira, um jogador, fechou contrato também até 2027, né, jogador de 22 anos, fechando com o Grêmio. Ele estava no Los Angeles FC e teve 16 gols, 5 assistências, um bom ano que ele fez no ano passado. E o Grêmio correndo aí para inscrever esse jogador no Paulistão, não, no Gauchão, né? É, um atacante de 22 anos, uruguaio, né? Já tinha participado já tinha jogado pelo Rentistas do Uruguai, Almeria da Espanha, Peñarol do próprio Uruguai, o Boston River do Uruguai e o último clube dele foi o Los Angeles FC. Vamos dar continuidade aqui. A gente já quase fechando o nosso mercado da bola, né? Com esse jogador aqui falando do Vasco, Lloyd. A gente já falou do Garré, e agora a gente está falando do Lloyd. Vou botar aqui a foto dele na tela. O outro atacante que o Vasco tem interesse. Já falamos que o diretor Marcelo Santana está na Europa para tentar fechar com esses dois jogadores, né? O Garré está bem adiantado e também tem interesse aí do Vasco fechar com o Lloyd. Ele joga no Allianzspor. É difícil falar esse nome, mas o jogador de 24 anos que está lá na Turquia tentando fechar com esse jogador. Aí tá a foto dele. Vamos ver. Sim, não conheço. Acho difícil quem conhecer esses jogadores, mas é uma tentativa, né? A gente já comentou, e tem falado do Vasco em alguns vídeos. O Vasco não tem atacante, né? Acho que dá para contar nos dedos, e os que tem lá, os que estão lá, sim, são jogadores bem fracos que não vão resolver, não estão resolvendo hoje, não vão resolver ao longo do ano, beleza? Então é isso. Curtam, se inscrevam, compartilhem, até a próxima. Valeu!